Bom dia, meus amados. Estamos aqui nessa leitura viciante, né? De Provérbios. Como é bom poder estar adquirindo essa sabedoria que vem do céu, né? Como é bom. Como é bom poder estar também transbordando isso na vida de outras pessoas. Que a gente consiga sempre chegar mais no coração, que esse é o objetivo. Não tem nada a ver com pessoas assistindo, tem a ver com pessoas que estão sendo tocadas. E é isso que de verdade importa. Então hoje a gente vai ler, hoje é dia 6, a gente vai ler sobre Provérbios 6, né? Também está no YouTube. Quem assiste, gosta aí, gente. Na minha bio tem o endereço do YouTube. Me curtam lá, sigam, caminhem no YouTube, é mais fácil pra gente poder assistir depois. Encaminhe para outra pessoa. Quem sabe tem alguém que a gente possa alcançar e ajudar com essa leitura, né? E é sobre isso, sobre a gente poder atingir mais pessoas com a sabedoria, com a fonte, né? Que é essa fonte maravilhosa do céu aqui. Hoje a gente vai ler 6, né? Então a gente está lendo Provérbios 6. Provérbios foi um livro escrito por Salomão, o homem mais inteligente e mais rico que já existiu. Os historiadores falam que se os bens dele, se eles, né, se fosse atualizado tudo que ele teve, Salomão, daria mais ou menos de 5 a 6 vezes a riqueza de todo mundo, seria o dinheiro que Salomão adquiriu naquela época. Então realmente ele foi homem de prosperidade. Ele governou por 40 anos numa época que só tinha guerra, ele governou 40 anos sem guerra, então ele foi um homem sábio, né? E ele tinha toda essa sabedoria porque ele pediu para Deus isso. Pediu: Senhor, me dá mais sabedoria para ajudar meu povo. E Deus o ouviu e honrou, inclusive com grande fortuna, né? Hoje a gente vai ler o capítulo 6, e o capítulo 6 ele está dividido em 3 partes, 4 na verdade. E na primeira parte ele fala sobre a advertência contra o servir de fiador. Na segunda parte ele fala sobre a preguiça e na terceira ele fala sobre a maldade. Então na primeira parte ele vai falar sobre os compromissos que a gente assume, na segunda parte sobre ser diligente e sobre quem não anda no caminho. Bastante interessante a nossa leitura hoje. A de ontem foi bastante pesada, né? Eu falava muito sobre adultério, a gente vai falar sobre adultério hoje de novo. Tamanha era a importância que Deus dava, né? Sobre a gente honrar a nossa família, honrar aquilo tudo que Ele tem pra gente, que Ele deu pra gente, honrar as pessoas que a gente tem na nossa casa e que Ele tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso, sobre o quanto vai te custar se você não for fazer isso. Então, primeiro, capítulo 6, 1 diz: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras de sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo, aquele que você ficou de fiador, né? Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinho. Quando a gente serve de fiador, a gente fica escravo do que fala, a gente é escravo do que fala. E ou você é escravo do que fala, ou você é senhor quando se cala. É bem bacana isso, né? Aqui diz que quando você assume um compromisso e dá a sua palavra, sendo fiador, você está dando o seu maior bem, que é o seu nome. E aqui o conselho é: não fique como fiador, tá? Por quê, Janice? Porque se a pessoa, né, a pessoa com qual você está servindo como fiador não honrou o seu próprio nome, quem garante que ele vai honrar o teu? Então, às vezes eu tenho muito isso, porque a gente tem assim lá na nosso clã familiar, na nossa família, né? Eu digo: nossa, pela minha família eu faço tudo, e faço de verdade.
E aqui a Bíblia diz, mas não faça nem para os seus da família. É bem sério isso aqui, né? Porque para mim, dentro do meu coração, ainda não, isso não fica muito claro. Porque se meus irmãos, que são pessoas que eu confio de olho fechado, coloco as duas mãos no fogo, eu sei que eles vão me honrar como eu honraria eles, me pedirem, certamente eu iria fazer. Mas a Bíblia fala, não faça a ninguém. A sabedoria que está dizendo, não faça a ninguém. Porque quando você assume um compromisso, você tem que cumprir. Então, se tu for fazer, né, que tu faça sabendo como se fosse olha, eu vou ser fiador para comprar uma casa, entenda que tu vai fazer, e se acontecer alguma coisa, tem que ser de bom coração que você vá adquirir aquele compromisso. É difícil isso aqui, né? Advertência sobre insensatez, né? Não servir como fiador é uma advertência contra a insensatez. No 6:6, advertência contra a preguiça. Isso aqui mexeu muito comigo nesses dias. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão ela prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Olha que forte isso, né? Então aqui ele está dizendo, seja diligente. O que é ser diligente, né? É saber fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. O preguiçoso, ele espera uma oportunidade o tempo todo, sempre esperando uma nova oportunidade. E ele nunca sai para buscar isso, ele sempre espera. Começou a chuva. E ele sempre espera, o preguiçoso está sempre esperando a oportunidade, mas ele não se levanta nunca para fazer. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado na sua cama? Nesses dias, teve uns dias agora que passou, que eu estava contando uma historinha para mim mesma. Ai, mas eu tô cansada, mas eu tô cansada. Às vezes a gente tá cansado mesmo. Mas entenda que a gente ainda precisa ser diligente, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Ser diligente é também com relação à nossa presença em tudo, nossa presença perante nossos filhos, nosso trabalho, nosso ministério, né? Às vezes a gente fica 5 horas com o filho, mas 5 horas com o celular na mão e 5 horas sem ele. Então, às vezes é muito sobre a quantidade de tempo e a qualidade também, ser diligente, porque a gente fala, nossa, mas a gente tem tanta coisa, eu trabalho o dia inteiro, eu sempre tive 2 empregos, então a gente trabalha em 2 empregos, vem para casa, ainda tem a casa, tem o marido, tem a criança, né? Nossa, eu não tenho tempo de nada, não fico direito com a minha criança, quando fico com ela, fico no meu celular, porque eu preciso daquele tempo para relaxar e gasto lá 1, 2 horas nas redes sociais, porque de fácil, a gente gasta muito fácil, né, nas redes sociais todo esse tempo. E aí a gente não é diligente com o nosso filho, com aquele que Deus nos deu pra gente poder semear amor no coração dele, a gente deixa passar o tempo e não fica próximo e não tá sendo diligente. Então até quando? Até quando a gente vai fazer isso, fechar os olhos para isso tudo? A sabedoria suprema, precisamos cuidar da nossa terra, que é o nosso coração, né? Aqui quando fala que a formiga, né, que ela seja um exemplo para a vida da gente, que ela não tem chefe, não tem comandante, não tem oficial. E ele tá dando como exemplo, e o que isso quer dizer? Que ela não tem chefe, não tem líderes, né? E quem somos nós, né? Quem somos nós hoje? A gente tem que pensar, quem sou eu? Né? Aquele exemplo que eu dou para Sofia, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus, nascido para governar. Olha, deu um branco. Mas enfim, nascido para governar e transbordar. Falta um aqui, meu Deus, esqueci, falo tanto isso para ela. Então a gente nasceu para governar, a gente é governante. Quando você entende que você é governante, tu tens que ser como uma formiga, que não tem ninguém que diga, ô preguiçoso, levanta do seu sofá e vai fazer, ou levanta da sua cama, ou levanta desse emprego que você tá já há 10, 15 anos, se sentindo
né, que não está nem na metade da sua potência e que você está aquém de tudo que você queria. Então levanta, vai, né? E você é um governante. O que eu faço com tudo que eu recebo todo dia também tem muito com relação a isso, né? A gente tem que ser diligente, gente. A importância de ser diligente muda tudo. A gente tem que ser proativo. A gente tem que entender que tudo depende da gente, porque a gente é o governante da nossa casa. Então aqui a gente falou primeiro sobre advertência quanto servir como fiador e depois advertência contra a preguiça, né? Aqui a gente tem que ser diligente. Agora a gente vai falar contra a advertência contra a maldade. Perverso e vil, no 12. É o que anda com a iniquidade na boca. Lembra que a boca é uma dos canais de recepção humana? A gente de recepção é porque entra e a gente vai servir de conhecimento. Mas e aí, aqui em Provérbios 5, diz para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Quando eu digo que os seus lábios guardem o conhecimento está dentro de mim e vai da minha boca só sair conhecimento. E aqui está falando ao contrário também, né? Então no 12, perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, né? Que joga para fora a iniquidade. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. Olha só que ele está dizendo aqui, que a gente tem que cuidar com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala. Todos os dias a gente tem que lavar o nosso coração, né, pra gente pensar e pedir Senhor, porque às vezes esse perverso e vil não é só aquele que faz extrema maldade, mas aquele, às vezes a gente é um pouco disso, quando a gente, né, começa a pensar sobre as pessoas, pensar mal sobre as pessoas, quando a gente começa a falar sobre as pessoas. Então o que a gente tem que pedir todos os dias? Que Deus lave o nosso coração. Eu gosto de fazer algumas coisas, a gente tem que entender que a gente é espiritual e que a gente é carnal ao mesmo tempo. A gente está vivendo nesses dois meios o tempo todo. Então, quando você for fazer um banho, tomar um banho, quando você está lá tomando banho, Senhor, da mesma forma que eu estou tirando esse suor de mim, Senhor, tira de mim toda a maldade, lava o meu coração, Pai. Renova a minha energia, que eu consiga sair daqui limpo, mas com o coração limpo, sem rancor, sem maldade. Então eu acabo fazendo isso. Quando eu vou limpar a casa, varrer a casa, eu coloco assim: Senhor, da mesma forma que eu estou tirando essa poeira do chão, Senhor, que eu tire toda a sujeira que tem nessa casa, tudo aquilo que aconteceu aqui que não veio do Senhor, Pai, tira de dentro da minha casa. Quando eu vou vestir uma roupa, eu falo assim: Senhor, do mesmo jeito que estou vestindo essas roupas agora, me coloca a sua armadura, Senhor, aquele que vai me proteger de qualquer seta maligna, Senhor, que eu consiga sair brilhante com esse ouro que o Senhor está colocando em volta de mim, que eu consiga ser luz nessa estrada, Senhor, ser sal e ser luz. Então me reveste, Senhor, com a sua armadura blindada, com a sua armadura dourada. Então a gente pode fazer esse tipo de coisa na nossa vida, para que a gente comece a mudar o nosso comportamento. E quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, entendendo que a gente tem que deixar as coisas maus, a gente já começa a ter uma mudança de pensamento. Lembra ontem a gente falou, como é que eu faço para mudar meus pensamentos quando eu tenho aqueles vícios, né? A gente só consegue trocar um vício por outro. Então entenda, se você tem o vício lá, onde a gente falou da pornografia, masturbação e adultério, se a gente está viciado nessas coisas, coloca novo vício na tua vida, um vício diferente, porque a gente não consegue simplesmente desligar o vício, a gente consegue trocar isso, a ciência já explicou, a gente só consegue trocar um vício pelo outro. Então, quando a gente começa a mudar, mas como é que eu começo a mudar a minha cabeça? Porque a gente falou que tudo aquilo que eu penso, né, me gera um sentimento, o sentimento me gera uma emoção, da emoção me gera uma ação que faz com que eu cometa coisas que eu não deveria fazer. Então, quando eu começo a buscar uma fonte de pensamento diferente, e eu te digo, indico que você vai buscar na fonte, qual é a fonte mais
abençoada de coisas de conhecimento, é a própria palavra de Deus. Então tu vai buscar na fonte, como, Janice? Sempre a gente vai usar os canais, né? Então a gente vai, quais são os canais da alma? São os nossos sensoriais aqui, né? É a visão, paladar, tato, audição, olfato. É por aí que vai entrar a informação. Toda a informação entra por esses canais. Ou eu leio, eu escuto, eu sinto gosto, né? Então, esse tipo de coisa que vai fazer com que a nossa informação entre dentro da gente, é o canal da nossa alma. Então, a gente é corpo, alma e espírito. Como é que a gente faz? Os sentimentos estão todos na nossa alma. Como é que eles entram? Pelos esses canais de recepção. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir os canais para novas coisas, para a gente poder mudar a nossa forma de pensar e o nosso conhecimento. Então, eu começo a colocar novo conhecimento. Como é que eu me torno sábio? Começo a colocar novo conhecimento. Nesse novo conhecimento, eu tenho que ter um novo entendimento, né? Isso aqui tá lá no 2. Então, eu começo a ler, começo a entender, que é o segundo passo. Começo a discernir. A Bíblia fala o tempo todo, aqui o Provérbios fala o tempo todo, discernir da coisa ruim da coisa boa. Discernir, eu vou começar a aplicar aquilo que eu vejo que é importante para minha vida. E aí eu começo um ciclo da sabedoria. E quando eu estou fazendo isso, esses pensamentos aqui, que, né, essas advertências contra a maldade aqui, eu começo a temer o Senhor de verdade. E o que é temer o Senhor? É odiar aquilo que Ele odeia, que é odiar o mal, o orgulho, o mau comportamento, a boca que fala malvado, perversidades, né? E aqui, nos 16, ele fala: 6 coisas o Senhor odeia, o Senhor Deus, o Salomão fala, né? Na verdade, ele está dizendo as coisas, as regras que a sabedoria fala, né? 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª ele detesta, a sua alma detesta. Primeiro, os olhos cheios de orgulho, né? A gente já falou. Olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, que a alma de Deus detesta, é o que semeia discórdia entre os irmãos, né? Que faz a fofoca, que faz as intrigas, né? As contendas. Como é que eu vou fazer para não cair nisso, nessas 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina? Eu preciso ter um coração sábio, e a gente já falou sobre o coração sábio. O coração sábio é aquele que está cheio de amor, que tem lealdade. Lealdade é o quê? É leal ao quê? Quando eu falo assim, a lealdade é ser leal a alguma coisa, alguma pessoa, né? Então, você é leal à palavra de Deus, ser sensato, ser equilibrado, para que a gente possa, quando eu tenho esse coração, eu começo a andar nos caminhos retos, e aí fica fácil de fazer as boas escolhas e ficar dentro daquilo que Deus ama e não dentro daquilo que Ele abomina e odeia. Deus abomina a postura de quem semeia discórdia, né? E agora a gente vai começar a falar da advertência contra o adultério. De novo, lá no 6:20 diz: meu filho, guarde os mandamentos do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Lembra que quando eu falo de pai, eu falo de disciplina na Bíblia. Quando eu falo de mãe, eu falo de acolhimento, de amor, né? Então, não abandone o mandamento, guarde o mandamento do pai e não abandone a instrução da sua mãe. Tenha-os sempre amarrados no seu coração e pendure-os no seu pescoço, para que sejam mostrados, porque se enxergue essa diferença. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Por que que a instrução? A gente já falou lá no 2, fala assim, que quando a gente guarda no nosso coração, quando a gente guarda, tu vê, a gente volta, vai. Ah, não, no 3:1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. E aqui tá de novo dizendo, no 6:22, quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você.
Então, assim, se você tiver guardado no seu coração as instruções, teu caminho vai ser mais duradouro, justamente porque você vai saber fazer as boas escolhas. E porque Deus cuida daqueles que são filhos dele de verdade, aqueles que cumprem aqueles mandamentos, né? Não é assim? A gente não cuida bem do filho amado? Até do filho que não é amado, que faz um monte de coisa errada, a gente cuida, imagine, daquele que todo dia nos serve, nos ama, caminha com a gente, né? Porque o mandamento é lâmpada, é a instrução, é a luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quando ele fala em luz, ele fala em clareza, né? Clareza no meu dia, para ter o meu dia a dia. Então, porque o mandamento é lâmpada, é uma instrução, né? É luz, é repreensão e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, Deus vai nos repreender sim, mas sempre em amor, porque Ele é um Pai amado, um Pai querido, que quer que a gente entre no caminho reto e que a gente consiga ter vida longa nessa terra, né? Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem deixe seduzir pelo seu olhar. Olha só onde começa o adultério. Começa aqui, né? Às vezes pensa, mas eu não saí, não fiz nada, mas tá trocando mensagens, tá lá nutrindo na sua cabeça, né, pensamentos que não são pensamentos que vêm do céu. E quando eu começo, é inevitável, a ciência explica, quando eu começo a pensar, começo a ter emoções, né? Como eu penso, eu tenho sentimentos, o sentimento gera emoção, e a emoção gera uma ação, e não vai demorar muito, a ação vai acontecer. Não vai demorar muito, porque o inimigo é astuto, ele vai preparar uma ocasião para que seja, para que de fato, fisicamente aconteça. Então, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa ou do homem perverso, a gente tem que ler sempre assim, e das lisonjas da mulher ou do homem estranho. Não cobice no coração a sua formosura, nem deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão. Ou um prostituto é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Esse é o custo. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar de uma mulher ou de um homem do seu próximo, né? Uma mulher ou um homem de outra pessoa, né? Uma pessoa casada com aliança. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando faminto. Não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os seus bens da sua casa. Olha qual é o pedágio do adultério. E é bem isso. Olha como é o pedágio do adultério. Nossa, que altas fichas agora aqui. Acontece isso com vocês, eu leio, né? E daí de vez em quando caem as fichas muito doidas na minha cabeça. E aí se entende o porquê das coisas. Olha o pedágio do adultério. Não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. Quem comete adultério não tem juízos, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Meu filho, guarde as minhas palavras. E, já é o 7. Já estou entusiasmada aqui, já estou no 7.
Meu Deus, como é forte isso aqui. Olha só, vamos voltar um pouquinho. Aqui tá falando, né? Como é que pode você ter, né, um envolvimento com uma pessoa que já tem uma aliança, você tendo uma aliança, ter um envolvimento com outra pessoa que tem uma aliança ou não tendo aliança, como é que tu pode mexer no fogo e não se queimar? Mexer nessa sujeira toda e não se sujar. Não tem isso. Então, às vezes, você não, só puladinha de cerca já era. Qual é o pedágio? Qual é o pedágio? Isso aqui me deixou muito... Qual é o pedágio de que faz isso? Pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens da sua casa. Olha que sério isso. Agora vou olhar para o YouTube. Então, olha só. Qual é o pedágio de quem é adúltero? Vai perder o que tem. Sério isso, gente. O milagre vai nos pegar no caminho, gente. O milagre vai nos pegar nessa mudança. A gente tem que ter intimidade com os mandamentos de Deus para que a gente possa saber qual é o caminho reto e entender por que as coisas acontecem. Quando falou ali que vai perder seus bens, na minha família aconteceu isso. Na minha família, meus pais, né? Meu pai tinha lá seus costumes, porque coitado, aprendeu também o que aprendeu na vida e ele perdeu tudo. Ele foi um homem rico e famoso. Ele perdeu tudo. Tudo. Deus tirou tudo, até a família dele. Vamos lá. Como é que a gente vai fugir da insensatez, então? Porque quem é preguiçoso é insensato, quem dá seu nome como fiador é insensato, quem tem a boca que consegue tirar coisa só ruim é insensato, quem é adúltero é insensato. Como é que eu vou fugir da insensatez? Primeiro, eu não vou assumir compromissos, né, com o terceiro colocando meu nome em risco. Segundo, eu vou abolir a preguiça. Terceiro, eu vou odiar aquilo que Deus odeia, que o Senhor odeia, que está lá. Também Provérbios 8:3, Deus odeia o mal, o orgulho, o mau comportamento. Gente, o orgulho também é algo que a gente tem que tratar. Não seja orgulhoso. Às vezes o orgulho é só a gente pedir ajuda, a gente nem pede. Às vezes as pessoas falam assim, ai, como é que tu tá? Você fala, ai, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas tem pessoas que Deus manda na tua vida, porque naquele momento que Ele te pergunta como é que tu tá, tu tens que dizer a verdade, porque ali tá a tua salvação, ali tá o profeta que Deus mandou, a pessoa que vai te ajudar. E aí você é orgulhoso a tal ponto de dizer, não, tá tudo bem, não preciso, preciso de ajuda, às vezes eu era muito assim, preciso de ajuda, tô aqui me matando com um móvel, descendo, às vezes ajuda física mesmo, não, eu consigo, não, eu não consigo, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser orgulhosa. Entendemos que então a gente precisa tirar esse orgulho. Vamos lá para a gente finalizar. Como é que a gente vai fugir da insensatez, né? E o que é a busca da sabedoria hoje? O que é quando você busca sabedoria, você está querendo fugir da insensatez? É só isso, simples assim. Como é que eu faço para fugir da insensatez? O que me ensinou esse capítulo 6? Que eu não devo comprometer o meu nome, né? Com terceiros, colocando meu nome em risco aqui, que eu devo abolir a preguiça, que eu devo odiar aquilo que o Senhor odeia, e não andar nos caminhos do perverso, e que eu devo fugir do adultério. Com isso eu vou ter vida longa, próspera e paz. A sabedoria vai me convidar a ter luz sobre todos os relacionamentos, todos os dias. Todos os dias eu devo lavar meu coração e remover a forma de pensar e pedir, Senhor, me dê mais conhecimento. Lindo, né? Hoje, muito lindo. Então, gente, encerramos o sexto. Olha, eu vou mostrar para vocês como é que é a minha Bíblia. Minha filha fala, mamãe, olha aqui. Então, vamos ver se tá bom. As coisas vêm para nos servir. Eu vejo muitas vezes as pessoas leem livros, as pessoas têm as roupas, as pessoas têm as coisas delas dentro de casa e fica só para aquele momento. Não, o dia que vier alguém eu vou usar. O dia que... Gente, as coisas estão aqui para nos servir. Então, assim, usem aquela roupa, use aquele adorno, use as coisas da casa. Agora eu tenho comprado coisas novas para casa, até para dar um estímulo diferente na minha vida, aqui na minha casa.
Toda a louça que eu compro eu uso, porque na verdade nós temos que honrar quem está junto com a gente. Então use as louças, tire as roupas bonitas e use também. Eu sei que tem coisas que a gente não pode usar no dia a dia, mas tire aquela roupa, use, sinta-se bem, sinta-se bonita, faça com que as coisas te sirvam. Se tem um livro, tem uma passagem importante, anote, gente. A gente consegue gravar mais quando a gente anota, né? A gente faz aquelas observações. Então as coisas estão aqui para nos servir. Você não pode servir as coisas. Não faça, não tenha apego ao bem material do tamanha forma que você sirva isso. Aí você está idolatrando isso. E lá é um dos mandamentos da lei de Deus, né? Não idolatre coisas, né? Tenha só um Senhor. Tudo aquilo que te governa é teu Deus. Se você fuma, vou falar com alguém aqui agora, se você fuma e não consegue ficar sem o cigarro, esse é o teu Deus. Se você se prostitui e não consegue deixar de sair da prostituição, do adultério, da masturbação, esse é teu Deus. Esse é o Deus que você serve. Se os teus bens são algo que você não consegue ter uma vida porque você está preso, esse é teu Deus. Então, qual que é o teu Deus? Se desprenda dessas coisas, né? Nós temos que ser duas coisas apenas para a gente seguir a esse Deus que realmente vale, né? E andar nesse caminho reto. Tem duas coisas que a gente tem que fazer: é servir com amor e testemunhar. E assim a gente vai conseguir estar mais perto de mais pessoas. Então, servir com amor e testemunhar, assim estaremos, né? Como é que eu vou testemunhar coisas boas? Se eu tiver uma sabedoria. Como é que eu vou ter a sabedoria? Se eu buscar na fonte, entender, aplicar. Então, tudo é um ciclo, né? E cada dia aqui nós estamos ficando mais sábios. Cada dia aqui a gente está tendo mais uma parcela de sabedoria. O que a gente vai levar hoje? Né? Então, não seja fiador, não seja preguiçoso, não tenha palavras más, odeie aquilo que Deus odeie e fuja do adultério. Tá bem, amados? Que Deus abençoe o dia de vocês. Sexta-feira já. Vocês perceberam que o tempo tem passado mais rápido? A Sofia, que tem 11 anos, mãe, já estamos quase em novembro. As lojas já estão cheias de enfeites de Natal. E aí, o que tu fez esse ano? O que tu fez? Será que aqueles desejos que tu pulou lá, as ondinhas, comeu 7 uvas, aquele negócio todo que se faz lá, será que tu conseguiu mexer, ticar algum deles? Assim, dá uma olhadinha lá hoje nisso. Será que tu já fez algumas coisas ou você simplesmente esqueceu? A vida passa muito rápido. Então, seja diligente com aquilo que precisa, com a sua casa, com o seu lar, com os mandamentos. Siga coisas certas. E aí, de verdade, você vai estar no caminho reto e vai estar no caminho de bênção desse Deus tão maravilhoso. Amém? Fiquem com Deus, bom dia, boa sexta e curtam o seu dia. Disseram que ia chover demais, mas tá até com uma cara bonita. Então vamos curtir nossa sexta, tá bem?